A graça e a paz, irmãos e irmãs em Cristo, tudo bom? Então vamos aí para mais um vídeo. Hoje o vídeo de hoje vai ser a respeito, porque nós estamos passando tempos de muito engano, né? Então veio falar da volta do Senhor Jesus Cristo de novo, para quem crê, né? Porque parece que o mundo não está mais interessado nisso. Por quê? Desde de lá de trás, do tempo dos apóstolos, né? De João, do apóstolo João, se constrói narrativa anticristã, né? Lá naquela época, Paulo já falava na sua carta aos Tessalonicenses, né? Já estava falando que o dia do Senhor, o que é o dia do Senhor? Quando Cristo ia retornar, né? Para a salvação da igreja, né? Do corpo de Cristo. Então, já tinha essas ideias lá que Cristo já estava para voltar naquela época. Aí Paulo fala, irmãos, não se deixais enganar por carta como se fosse de nós, ou por palavra ou por espírito. Porque o dia do Senhor não será assim, antes que venha a apostasia, que é a desistência da fé verdadeira por uma fé superficial, né? E se revele o homem do pecado, filho da perdição. Tem o homem do pecado e tem o sistema do homem do pecado que já está no mundo, que é o espírito do anticristo preparando o terreno para manipular as mentes da pessoa, para ela não crer na palavra de Deus, para ela não crer na volta do Senhor Jesus mais. E como que essa narrativa é construída? Por exemplo, ó, quando você vê alguém marcando data para a vinda do Senhor, que na Bíblia não marca data, que o próprio Senhor Yeshua falou que nem os anjos, nem o filho sabe o dia e a hora, senão o Pai que está no céu. Hoje Cristo sabe o dia da volta dele, mas nós não sabemos. Entendeu? Então muitos que você vê aí no YouTube marcando data, passou aí a festa das trombetas, já falaram que Cristo ia voltar. Aí Cristo não volta, e o que acontece? A palavra de Deus cai em descrédito. Isso é manipulação do anticristo, do espírito do Satanás. Entendeu? Por quê? Porque eles levantam essas pessoas para ela marcar a data, para enganar as pessoas. Porque se ela marca a data e não acontece, as pessoas não creem mais na Bíblia. Fala que a Bíblia é manipulada, que a Bíblia é mentirosa, que o Senhor mentiram, distorceram a Bíblia, que a Bíblia não é a palavra de Deus. É essa a manipulação do anticristo para enganar as pessoas, para que elas não creem na Bíblia como palavra de Deus, não creem mais na volta de Cristo. Outra narrativa que está se tendo aí nas redes sociais é que Cristo não vai voltar porque ele já voltou. Porque muitos interpretam assim que quando Cristo morreu e ele ressuscitou, a ressurreição dele já foi a segunda volta dele. Então, aí eles entendem assim, que naquela época também, como ele ressuscitou Lázaro, que tinha morrido, que era amigo dele, aí a pessoa interpreta, porque a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia, irmãos. Então ela tem o paradoxo da Bíblia, e muitos não entendem isso. Tem passagem na Bíblia que parece se contradizer, mas ela não se contradiz. Quem não estuda a fundo vai falar, não, a Bíblia é contraditória. O homem, por isso que eu não acredito na Bíblia, porque foi o homem que escreveu e ele se contradiz, entendeu? Mas não é contraditória. Parece, porque as pessoas não estão sabendo interpretar, porque ela não se aprofunda em intimidade para poder estudar mais, para poder entender as figuras, as parábolas, então ela interpreta errado. Por exemplo, assim, Deus fala que Cristo é o príncipe da paz. Só que ao mesmo tempo, o mesmo Jesus fala que não veio trazer paz ao mundo, veio trazer espada. E aí, como é que você entende isso? E aí? Então a palavra de Deus é contraditória. Ou quem é contraditório somos nós que não estamos sabendo interpretar a verdade, porque você acredita em narrativa feita por homens pecadores como eu e você. Por mais que ele seja o sábio, o filósofo e não sei o que, é maior que a sabedoria de Deus. Agora, leia 1 Coríntios. Não tornou loucas o Criador a sabedoria desse mundo? Deus escolhe as coisas loucas, as que não são, para confundir as que se acham que são. Deus escolhe as vis desse mundo para envergonhar as que se acham. Deus escolhe não muitos sábios desse mundo, nem os poderosos. Porque a glória dele tem que se manifestar, para ninguém se gloriar. Deus escolhe as que não são, porque a sabedoria deste mundo para Deus é loucura, e a sabedoria de Deus para o mundo que não está em Cristo é loucura. Entendeu? Então, a gente não tem que se basear pelas.
a inteligência do homem carnal e pecador. Por mais inteligente que ele crie coisas extraordinárias, avião, Santos Dumont, ele é um deus, o cientista Einstein, ele é um deus, aí o que a pessoa faz? Ao longo das eras, ela vai acreditando mais em coisas criadas e na criatura do que o Criador. Leia Romanos, está escrito isso lá em Romanos. Deram crédito mais às criaturas do que ao Criador, que é bendito eternamente. Né? Deram crédito mais à sabedoria humana do que à sabedoria do divino, que criou todas as coisas. Nós somos criaturas, não somos o Criador. Então o Criador é a base da sabedoria suprema. Não tem outra base, não é em homem que você vai contar isso. Entendeu? Então, a narrativa de Satanás é essa. Então, aí fala assim, Jesus não vai voltar porque ele voltou. Tanto é que os mortos ressuscitaram quando Cristo ressuscitou. Foi, mas aquilo ali era uma figura para o que ia acontecer no tempo do fim. Certo? Não era... mas aí a Bíblia, olha lá, aí é a jogada do diabo de novo. Ele quer pegar as pessoas na pegadinha do malandro. Entendeu? Aí ele pega e fala assim, mas na palavra de Deus não está escrito assim, que ao homem é dado morrer uma única vez depois de vir do juízo? E aqueles mortos que morreram, aí Cristo ressuscitou e depois voltaram a morrer? Então eles morreram 2 vezes. Irmãos, tem uma coisa na Bíblia que chama assim, decreto do Criador. O Criador é o único ser que pode mudar as próprias regras. Porque ele é o Criador. Ele pode mover as peças como ele quer. Outro dia eu vou fazer um outro estudo de que tem na Bíblia tem outro paradoxo que é assim, que diz que Deus não se arrepende, mas na Bíblia tem passagem que fala que Deus se arrependeu de mandar juízo, Deus se arrependeu de fazer isso, Deus se arrependeu de ter criado o homem sobre a face da terra em Gênesis. Mas fala que Deus não se arrepende, como é que ela está dizendo que Deus se arrepende? Entendeu? Então, é isso que as pessoas não entendem, aí a mente da pessoa fica confusa. Aí o que eu veio dizer? Lembre-se que a palavra diz que Deus não é Deus de confusão. Quando a sua mente está cheia de confusão, isso é o diabo soprando no seu ouvido. Não é que você é filho do diabo ou que você está possuído por demônio. Não, às vezes você é filho de Deus. Só que não é porque você é filho de Deus que o Satanás não fala nos seus ouvidos. Ele não falou no ouvido de Pedro? Para Pedro ir contra Jesus, quando Jesus ia para a cruz, ele falou, não, mestre, você não vai não. O que o nosso Senhor Yeshua falou? Aparte-se de mim, Satanás. Você só conhece as coisas dos homens, não conhece as coisas de Deus. Entendeu? Aí Pedro ficou, né? Que é isso? Falando que eu sou Satanás. Mas não era Pedro, era o que estava soprando no ouvido de Pedro. Entendeu? Era o espírito maligno que estava ali, atormentando. Entendeu? Então, a gente tem que estar vigilante, porque o mundo espiritual existe, ele é muito forte. As ideologias mundanas estão aí nos artistas, que vêm abrir caminho para as trevas enganar as pessoas, manipular a mente da pessoa com essas narrativas. Então veio dizer que aquela ressurreição, ela foi uma figura para o final dos tempos. Tanto a ressurreição de Lázaro, porque a própria Marta falou, que era irmã de Lázaro, falou assim, que Yeshua falou para ela, né? Sim, eu vou ressuscitá-lo. Aí a Marta pega e responde assim, eu sei, senhor, que o senhor vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela pensava que ele ia ressuscitar lá no final dos tempos, né? Não, mas ele falou assim, não, eu sou a ressurreição e a vida. Então ele está querendo dizer que ele ia ressuscitar Lázaro naquele momento. Porque quem crê nele tem a vida eterna. E ele ressuscita quem quer na hora que ele quer. Entendeu? Então, aquilo foi uma tipologia. Igual quando ele ressuscitou, Cristo ressuscitou quando ele foi crucificado dos mortos, né? E ressuscitou uma par de mortos que voltaram depois a morrer. Aquilo era só uma figura para o que ia acontecer no final dos tempos, irmãos. Aí você pode falar, não, isso que você está falando não procede. O Cristo já veio, eu não acredito que ele vai voltar mais. Tá, então se Cristo não vai voltar, eu faço uma simples pergunta. Que tempo nós estamos vivendo? Ou você vai falar, segundo o calvinista, né? Que nós já estamos vivendo um milênio. Se nós estamos vivendo um milênio, não de forma literal, e sim de forma espiritual, cadê a justiça? Porque diz que quando o Senhor estabelecesse seu reino de 1000 anos na terra, de novos céus e de 1000 reinado, aliás, de 1000 anos na terra,
que ia habitar a justiça. Aonde que está habitando justiça aqui nesse mundo? Eu não sei na onde, porque eu não estou vendo nada de justiça aqui, eu estou vendo só injustiça. Né? Tem atos de justiça aqui e ali? Tem, mas eu estou falando a justiça plena. Tem justiça plena aqui? Ou só tem corrupção? Na onde que está aqui a justiça? A Bíblia diz que esse tempo de 1000 anos de Cristo, reinado de Cristo na Terra, não importa, vamos supor que seja espiritual ou físico, esse 1000 anos, literal. Tem que reinar a justiça. Cadê a justiça aqui? Tá vendo como que é? A pessoa não se aprofunda, vem com teorias diabólicas que parece inteligível, vem com um pouquinho de fermento levando toda a massa, irmãos. É o que eu falo. Sempre Cristo falou isso do fermento, do fariseu, sempre falou, Paulo falou, olha, se você ouvir alguém falando 90% de acordo com a palavra de Deus e 10% contra, olha que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Se você colocar só um pouquinho de veneno na comida, já é o suficiente para matar uma pessoa. Entendeu? Então um pouquinho de engano pode levar as pessoas pro... Então vamos vigiar aí, vamos estudar as escrituras, irmãos. Porque você veja, aí tudo bem. Se Cristo já voltou, vou dar outro argumento aqui, tá? Se Cristo já voltou lá naquela época mesmo que ele ressuscitou, então vamos ler o texto aqui, ó. 1 Tessalonicenses. A palavra de Deus, as escrituras, elas não estão alinhadas cronologicamente, ou seja, elas não estão, como que se fala, seguidas assim certinho. Ela foi escrita e foi colocada, tanto que Mateus, que todo mundo pensa que é o Novo Testamento, que foi colocado aqui nas escrituras como sendo o Novo Testamento, mas o Novo Testamento começa em Atos, não, na inauguração da igreja, não em Mateus. Mateus ainda é tempo da lei, mas muitos que se dizem teólogos, que se dizem estudiosos da Bíblia, fala que Mateus é o Novo Testamento. Tá na Bíblia como Novo Testamento, mas não é. Colocaram lá, mas não é. Entendeu? Então, tem coisas que você tem que ter o som do Espírito para saber entender. Só que você tem que ter um interesse genuíno de querer buscar a verdade. Entendeu? E não acreditar em todas as narrativas que dizem para você. Então, se agora Tessalonicense, Paulo, eu pergunto para vocês aí, Paulo se converteu depois dos 12 apóstolos ou foi antes? Paulo se converteu depois da ressurreição de Cristo ou foi antes? Se alguém souber me responder, me responda. Agora, se você disser para mim que Paulo se converteu depois da ressurreição de Cristo, então peraí, então temos um erro doutrinário aí. Porque se Cristo já voltou, certo? Por que então Paulo escreveu a carta depois que ele se converteu, depois da ressurreição de Cristo? Como que ele escreveu isso aqui na primeira e segunda carta aos Tessalonicenses? Que eu vou relatar agora. Pegue sua Bíblia Sagrada aí, suas escrituras, e vamos ler junto aqui. Como é que pode isso? Então Paulo é um fraudulento, como muitos estão pregando aí, outra heresia que eu vou anunciar aqui, que está pipocando aí nas redes sociais, no YouTube principalmente, que Paulo era um falso apóstolo. Por que estão fazendo isso? Porque como a carta de Paulo destrói as doutrinas religiosas, esses filhos do diabo, você me perdoa a expressão que é isso mesmo, que o próprio Yeshua falou isso e deu autoridade para a gente pisar serpente e escorpião. Todo servo de Cristo tem autoridade dada por Cristo para pisar engano, para pisar serpente e escorpião. E é isso que eu faço aqui. E eu não tô nem aí com cada um que vem aqui, não quer seguir o canal não siga. Eu quero que as pessoas venham, ter o conhecimento, mas quem quer ter conhecimento genuíno. Não quem vem aqui pra... Não quer, não concorda, irmão? Pode seguir outro canal aí. Ó, vai juntar doutores para falar o que você quer ouvir. Não vai atrás da verdade pura e genuína, não. Vai juntar doutores para ouvir o que você gosta, os seus desejos, né? Então, aqui tá, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 13 em diante. A vinda do Senhor. Se Paulo se converteu após a ressurreição de Cristo, por isso que eu estou falando, tem um erro doutrinário aqui na Bíblia. Ou então Paulo era mesmo um falso apóstolo. Coisa que eu, pelo estudo que eu faço, eu não acredito que Paulo era falso apóstolo.
Paulo, por que falou que Paulo era fraudulento? Porque ele bate nas doutrinas religiosas. Ele derruba a justificação pela lei do Antigo Testamento. Ele derruba tudo que as igrejas constroem, Paulo destrói pelo evangelho da graça. Por isso que fala que Paulo é o falso apóstolo. Falsos são esses. Esses são falsos apóstolos, falsos obreiros fraudulentos, mentirosos, sem vergonhas. Eu falo mesmo, certo? Antes Cristo, que o próprio João falou, está escrito, leia lá na carta de João, saíram de nós, mas não eram de nós. Vamos dar o nome que eles merecem. Mentirosos, enganadores, anticristos. Está escrito na carta de João, não sou eu que estou falando. Leia lá, então, aí quando eu leio isso na carta de João, então, peraí, João também é um falso apóstolo. Agora todos os apóstolos é falso. Não, os verdadeiros apóstolos são os de hoje. Esses de hoje lá, os obreiros fraudulentos, são verdadeiros, né? Esses são verdadeiros, que manipulam a palavra, esses são filhos de Deus verdadeiros. Será? Será que são mesmo? Ou são filhos do outro, como Cristo falou? Vós, por religiosos, Cristo falou. Vós sois filhos do diabo. Vai lá ler no Evangelho de João, se eu estou inventando, se está na Bíblia, se eu estou criando coisa aqui. Não, não vai, não tem coragem. Esses não têm coragem, porque eles acreditam na religião, nos homens. Eles não acreditam na palavra de Deus. Esses são o anticristo. Porque quem acredita vai examinar lá na Bíblia e se tiver lá ele não vai negar. Está escrito lá. Você vai negar o que a palavra de Deus está dizendo? Ah, mas a palavra de Deus foi manipulada, foi distorcida. Olha, o grego isso, o grego aquilo. Vai nessas, irmão. Lógico que a gente pode buscar no grego, sim, no original grego, pode. Mas tem coisas que os filhos do diabo, ele fala de grego, de hebraico, e ele sabe que está lá, mas fala que não está porque ele sabe que a maioria não vai buscar. Entendeu? Por quê? Porque tem muitos afazeres, não tem tempo, e acredita em tudo que escuta, que é mais fácil acreditar no que você está ouvindo do que você... Porque para você estudar e buscar a verdade, dá trabalho. Quem quer ter trabalho no mundo tão corrido quanto o de hoje, não é? Então, por isso são manipulados. Distrações, o diabo move distrações. Não que a gente não possa se divertir, não possa ter tempo para a família. Mas todo cristão verdadeiro, a prioridade é buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Quando você acorda, você vai buscar primeiro orar, agradecer a Deus pelo dia de vida, pelos dias de vida que você teve, por Cristo ter se dado na cruz para pagar todos os seus pecados, agradecer pelo sol, pela chuva, pelo alimento, por um teto sobre a sua cabeça, pela sua saúde, dar graças a Deus pelos os amigos, os irmãos em Cristo que Deus coloca na sua vida, e ler a palavra. Ah, mas eu estou indo para o trabalho, não tenho tempo de ler a palavra. Por que você não tem tempo? Hoje não tem desculpa. Hoje Deus usa da mesma arma que o diabo usa, para poder a pessoa não ter desculpa de falar que não tem tempo para Deus. Escuta a Bíblia em áudio. Enquanto você vai para o trabalho escutando musiquinha, toca por Bíblia em áudio. Então não tem desculpa. A pessoa não vai porque não quer. Foi isso que me converteu. Certo? Que quando eu ouvi, peguei uma mensagem, estava escrito assim: o ser humano tem tempo para tudo nesse mundo, mas não tem tempo para mim. Deus falando, quer dizer, e era pura verdade. Aí eu olhei para dentro de mim, né? Eu falei, puxa, eu tô agindo assim. Eu me reconheci ali, eu falei assim, pô, eu arrumo tempo menos para Deus. Deus é que me dá tudo, Deus que me dá a vida eterna, Deus que me dá as bênçãos espirituais, Deus que dá a bênção de coisas para me sobreviver nesse mundo, para utilizar delas. Como é que eu vou negligenciar a minha intimidade com o Senhor? Como é que eu vou negligenciar a leitura da palavra para mim não ser enganado? Como é que eu vou negligenciar minha intimidade com o Criador, com meu Pai Celeste? Né? Por quê? Porque o diabo faz isso, ele te dá tantos afazeres, né? Não que seja... irmãos, irmãs, entenda. Até as coisas boas, ilícitas e corretas, se você se utilizar dela em demasia, demais, e negligenciar o tempo com Deus, essa coisa que parece boa, ela se torna má. Por quê? Porque ela está roubando o tempo que seria prioritário seu para a sua intimidade com o Pai, com Deus. Então, é isso que o diabo quer. Ele te dá coisas boas para te entreter, para te distrair, para você não ir para a palavra, não saber da verdade, não ser enganado e continuar sendo manipulado pelos governos corruptos, pela mídia, pela religião fraudulenta e pelo sistema tecnológico que está nas plataformas aí, levando a heresia. Por quê? Porque se você não tem conhecimento bíblico,
tudo que se chama Deus e que se fala de Deus, você vai acreditar. Só que a carta de João fala, irmãos, não creai em todos os espíritos, que muitos falsos profetas têm se levantado no mundo afora. Nem todo que fala de Deus vem de Deus. E outra, de qual Deus a pessoa está falando? Que Satanás é chamado de Deus esse século também. Não sei se vocês sabem, está escrito aqui, ó, na mesma carta, 2 Tessalonicenses. Entendeu? Tem vários deuses no mundo. Deus não é um nome, é nomenclatura. É um termo para se referir a um ser divino. E esse ser divino, você pode ser o Deus que criou os céus e a terra, o Deus das Escrituras, como você pode ser um Deus que você criar na sua mente. Que nem Satanás falou para Semírides em Gênesis. Você pode ser o seu próprio Deus. Você pode fabricar o seu próprio Deus. O que ele falou em Gênesis, o inimigo? Subirei a altos céus, sentarei acima das estrelas de Deus, serei como o Altíssimo. Serei como Deus. Quer dizer, é o que ele põe no coração do homem. Né? E aí nós somos criaturas, irmãos. Nós somos dependentes do Criador. Isso é heresia. Entendeu? Então, veja aqui, ó. Depois que Paulo se converteu, depois da ressurreição de Cristo, Paulo escreveu essa carta. Então ele está falando de qual tempo aqui? Eu não entendi. Vocês podem me explicar? Vocês teólogos aí, vocês que ganham o povo com fraudulência, né? Isso é a ação de anticristo, do espírito de anticristo. Está aqui, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, abra aí na sua casa. Capítulo 4, versículo 13 e diante. A vida do Senhor e a ressurreição. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus, ou Yeshua, ressuscitou, assim também aos que em Cristo dormem, em Jesus dormem, Deus, o Criador, Yahweh, os tornará a trazer com ele. Olha, os tornará a trazer com ele. Dissermos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. O que dorme aqui é o que morreram em Cristo, tá? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta do Criador Deus, e com a trombeta do Criador Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, e encontraremos o Senhor nos ares, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Então Paulo mentiu aqui. Agora eu quero ver que explicação que vão, que manipulação, que marabalismo vão fazer para explicar essa carta. Então eu vou falar que essa carta também foi escrita antes de Cristo. Então Paulo se converteu antes de Cristo morrer e ser crucificado. Mas não é isso que conta a história. E aí, como é que fica? Aí, aqui na carta de 2 Tessalonicenses, ó, o inimigo se levantando aí. Aqui, ó, 2 Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, vamos para lá. capítulo 1, versículo de 7 em diante. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde os céus, com um anjo do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança daquele que não conhece ao Criador Deus e dos que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão, eterna perdição. Aqui, como eu fiz no outro vídeo aí, fala que a condenação não é eterna, então peraí. Ah não, mas colocaram essa palavra aí no original grego, não tem. Ah, não tem? Vai lá verificar. Então os judeus messiânicos também estão mentindo, porque eles falam de condenação eterna, certo? Sabe quem fala isso? São algum calvinista. Irmãos, entenda uma coisa, quando você quiser estudar qualquer outro livro, certo? De ciência, de filosofia, e até livros que são de pastores ou líderes religiosos, certo? Não use desse livro para poder embasar com a Bíblia.
Quando você estudar a Bíblia, fique só com ela. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quando você pega livro de ditos pastores, dito padre, e usa ela para interpretar a Bíblia, você cai num erro doutrinário ferronho. Porque lá eles vão colocar as crenças das denominações que ele frequenta, junto com a sã doutrina. Aí vai contaminar a sã doutrina. Eles vão colocar crenças pessoais deles. Certo? Porque Calvino é um homem pecador, como nós. Entendeu? Então ele vai fazer a astuta do diabo, que ele fez igual o Senhor. O diabo tentou Jesus no deserto com a palavra, irmãos. Então, um pouco de fermento leveda toda a massa, não esqueçam. Então, não vai no livro de Calvino, de Armênio, de livro do pastor pentecostais, que vocês vão se dar mal. Fique só, quando você pode usar esses livros para outras coisas, não misture ele com as escrituras. Porque aí vocês vão se dar mal. Ó, eu leio só a Bíblia. Eu não uso livro de pastor nenhum para embasar com as escrituras. Porque ele vai colocar ideias dele pessoais lá dentro. Entendeu? Não só do puro evangelho. Entendeu? Aqui, ó. Os quais dão castigo, padecerão eterna perdição. Livro de homem é de homem. Livro inspirado por Deus é inspirado por Deus, irmãos. Você não pode misturar livro escrito por homem falho com um livro inspirado por Deus. A Bíblia já foi escrita pelos apóstolos. Não vai ter outra Bíblia escrita hoje em dia. Qualquer outra Bíblia que eles estão fazendo outras Bíblias aí, mas disseram que tem que renovar a Bíblia e escrever a Bíblia de novo. Isso é coisa do diabo. Que eles vão colocar ideias, essa sim é escrita pelo diabo. Ideias de homem pecador. Não é ideias dos antigos profetas e apóstolo inspirado por Espírito Santo. Tudo que Deus tinha que falar na palavra dele já está aqui. Ele já falou em Apocalipse, é daquele que acrescentar, colocar coisa a mais ou tirar desse livro. Porque as pragas desse livro vai vir sobre esses. Então, e aí? O que você fala? Aí, aqui, ó, tá vendo? Tá falando da vida do Senhor. Vamos para Pedro agora, tá? Pedro também, ele escreveu a carta deles antes ou depois da ressurreição do Messias? Alguém sabe dizer? Tá, se foi depois que ele escreveu a carta dele, né? Não tô falando de evangelhos. Estou falando da carta. Vamos lá. Cadê aqui? 2 Pedro. Já que esses caras se acham espertos demais, né? Eu quero ver que eles têm explicação. Que malabarismo que eles vão fazer para explicar. Cadê aqui? Primeiro. 2 Pedro, ó. Falsos mestres, falsos apóstolos, falsos doutores, não. Aqui, ó. Pega aí, abre aí agora as suas escrituras. Segunda carta do apóstolo Pedro. Capítulo 3, versículo 1. Está escrito assim, ó. Pegue na sua Bíblia. Segunda vinda de Jesus. Amados, escrevo agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação a pureza do vosso entendimento, para que vos lembrais das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolo de nosso Senhor Salvador, sabendo primeiramente isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias desejos, as suas próprias concupiscências, que é desejos, sua própria vontade. E dizendo, aonde está a promessa da sua vinda? Onde está? Cristo falou que ia voltar. Aí eles zombam. Escarnecedor. Aonde está? Cristo não vai voltar coisa nenhuma. Vocês são tudo... Já um que se disse irmão, que eu tinha até consideração por ele, colega meu, chegou e falou assim, vocês são tudo uns trouxas, acreditando que Jesus vai voltar. Jesus não vai voltar coisa nenhuma. Olha o que o homem falar. Aí eu peguei, abri a Bíblia e falei esse versículo para ele. Falei, aqui ó, então, peraí, então Pedro mentiu. Está escrito aqui na Bíblia. Então Pedro mentiu. Ou então quando foi escrito essa carta? Foi antes da ressurreição de Cristo. Então tem um erro doutrinário aqui. Manipularam mesmo a Bíblia. Então nós estamos perdidos. Ah, irmãos, abre a regala dos olhos. Para. Vai, esse é o espírito do anticristo tentando manipular as pessoas. Ó, aqui ó. Virão escarnecedores dizendo onde está a promessa da sua vinda, porque desde o que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Esses são os escarnecedores falando isso, tá?
porque voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já antes, na antiguidade, existiam os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, que foi lá naquela época de Noé, tá? Coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam e se entesouram e se guardam para o fogo, até o dia do juízo, da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignorei uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O que ele se refere aqui? Ele está falando que o tempo do Senhor não é no nosso tempo. Entendeu? Porque o que você tem por demora, para Deus não está demorando. E por quê? Ele vai explicar no contexto em seguida. Por que ele está parecendo que está demorando? Mais um dia para o Senhor aqui. Senão, aqui. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia. Mas ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, mas senão que todos venham a arrepender-se e ser salvo. Tá vendo? Ele está dando mais tempo para se arrepender. Porque ele ama a população, ele quer salvar o ser humano. Entendeu? Mas não que ele não vai voltar e não vai cumprir a promessa dele. É o que está dizendo aqui. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual passarão os céus e passarão vai vir como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia do Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos se arderão e se fundirão. Porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. O que eu vou dizer mais? O que eu acabei de dizer? Então, se Cristo já voltou, nós já estamos vivendo o milênio. Certo? O reino milenial de Cristo, não literalmente, mas espiritualmente. Mas independente de viver o reino milenial espiritualmente ou literalmente, tem que haver a justiça. Você está vendo alguma justiça? Justiça plena aqui? Tem um ato aqui ou outro, mas tem justiça plena? Habitando aqui na Terra? Então, como é que nós estamos vivendo o milênio, o reino milenial? É a pergunta que eu faço, né? Agora, o que é isso? A terra se desfará, o céu se desfará, enrolar como bergamino, e se a terra e o céu se fundirá. Isso é figurativo, mas vai acontecer, tá? O céu e a terra vai e o céu vai se preparar pelo fogo. Por quê? Por causa das guerras, irmãos. Entendeu? Quando fala de queimar os céus e a terra, não é que a terra em si vai deixar de existir. As obras que nela há, como falou aqui, as obras e tudo que nela há se queimarão por causa das guerras. Vai ter foguete, bomba nuclear, vai ter nação contra nação, reino contra reino, vai ter pragas, vai ter terremotos, vai ter catástrofes naturais. Tudo isso vai destruir as obras da terra. Por isso que é uma figura. Os céus e a terra que agora existe passará, porque vai ser foguete lançado no céu. O que vai acontecer? Mortos ou cair nas águas, a água vai virar sangue, Deus vai dar beber sangue para a pessoa beber figurativamente, que não vai ter água potável, porque as águas vão ser contaminadas, os peixes vão morrer, entendeu? Tudo isso vai acontecer na grande tribulação, na vida do Senhor. Como é que o Senhor já voltou? Agora eu quero que explique isso para mim. Fale aí, mande no comentário aí os hereges aí. O cara vai ver, não, o Senhor já voltou, porque... Mas dá justificativa, dá base bíblica para isso. Não, a Bíblia foi distorcida. Então não tem mais o que falar, irmãos. Eu acredito no que está aqui. Se você acredita em homem fraudulento, pecador igual eu e você, aí já é outra coisa. Entendeu? Aí eu não tenho mais o que falar. Você ganhou o debate. Pronto, eu perdi. Acabou. Perdi aqui, pros homens. Mas no mundo espiritual, graças a Deus, eu sei que eu tô pego. Na mão de Cristo.
tá? Porque esses são hereges, e é isso que eles querem, o filho do diabo quer isso, para vocês desacreditar da Bíblia, para vocês desacreditar da volta do Senhor. Por isso que marcam data. Marcam data sabendo que o Senhor não vai voltar naquela data, para enganar, para botar vocês de descrédito. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Deus não é homem para que imita, está escrito na palavra. Deus não é Deus de confusão. Se tem essa confusão na mente de vocês, quem está criando é o diabo, usando os seus servos. Entendeu? E é isso que vocês têm que abrir os olhos espirituais. Entendeu? Mas as pessoas preferem acreditar na ciência desse mundo, não na ciência de Deus. Diz que no final dos tempos, um correrão da parte para outra e o conhecimento aumentará. Não o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento das coisas do mundo. Da ciência do mundo, da tecnologia. Você vai ficar mais atento a algumas notícias, mas você não vai totalmente crer no que a palavra de Deus diz sobre essas notícias que você está escutando na mídia. Você tem que estar atento, vigilante, olhar para a Bíblia e olhar para o mundo, porque senão a gente vai ser enganado. E é isso que o sistema quer, te dar distração, para você não ir para a Bíblia, não acreditar, criar heresias, falar que Jesus não volta, que a Bíblia é falsa, que distorcer a Bíblia, que o apóstolo Paulo é fraudulento, que tudo é fraudulento. É isso que tanto o sistema religioso, o sistema governamental da besta, o sistema da mídia corrupta, o sistema tecnológico vai usar, o diabo vai usar todo esse sistema para manipular a mente da pessoa e enganar, para ela não ir para a Bíblia, não acreditar na Bíblia, não acreditar na volta do Senhor Jesus, para todo ele arrastar um monte de gente com eles. Porque ele não pode contra Deus, então ele vai atacar as criaturas de Deus. Ele vai levar junto para a perdição. Mas aí é a escolha de cada um. Quem que você quer escolher acreditar? Na palavra de Deus, no Criador verdadeiro, ou em outro Deus que está se falando por aí? Num Deus fraudulento, mentiroso, enganador, num Deus que faz todas a sua vontade, que vai te dar dinheiro, vai te dar prosperidade nessa terra, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Você está em busca da sua salvação da sua alma ou está em busca por bênçãos materiais aqui nesse mundo? E é a escolha de cada um. Eu só estou fazendo uma pergunta. Eu não posso impor que você creia no Deus que eu creio, que é o Deus da Bíblia, é o Criador dos céus e da terra. Cada um. Eu só estou fazendo uma pergunta. Tá bom? Esse é o vídeo. Muito obrigado. Deus abençoe. Compartilhe se vocês concordam, se gostaram do vídeo. Deixa o like também, por favor, para o algoritmo reconhecer e compartilhar com mais pessoas para chegar mais conhecimento. Badalhe o sininho de todos para receber as próximas notificações que eu postar dos vídeos. Se inscreva quem não é o vídeo, ou quem não é inscrito, e bem-vindo a novos inscritos. Dando uma ressalva aqui que se tudo der certo, brevemente se as pessoas quiserem, eu vou avisar o dia que eu vou fazer a live ao vivo, né? No Facebook, tá? Ainda tenho tempo aí, eu não posso fazer agora, né? Porque tem a norma lá do Facebook, eu tenho que ter pelo menos 2 meses de conta. Eu abri a conta agora no Facebook. Porque eu não queria nem abrir canal no YouTube, nem Facebook, nem nada. Eu não gosto de me aparecer. Mas, para fazer a obra de Deus, eu tenho que fazer isso, né? Facebook tem muita coisa perniciosa. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa perniciosa que faz a gente cair em pecado. E a gente tem que ficar vigilante e atento. Mas, eu vou tentar usar, se Deus permitir, para fazer live para mim ter contato direto com vocês e vocês tirar dúvida e até me refutar, questionar o que eu falo. Pode ficar à vontade, é para isso mesmo que serve a live. Para debate saudável, né? Tá bom? Só que a live, geralmente as lives demoram mais um pouco, é de meia hora para frente. Tem live que vai durar meia hora, tem live, se eu conseguir efetuar essas lives, vai durar 1 hora, 1 hora e meia. É assim as lives, irmãos. Só que é ao vivo, né? E aí eu vou avisar vocês quando eu vou abrir o dia que eu vou abrir, o horário, para quem quiser entrar e entrar, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Fui!